Boa tarde a todos, né? Amigos queridos da nossa Casa do Caminho, sejam todos muito bem-vindos, os nossos amigos da internet também. Nós sentimos aquele abraço espiritual que recebemos quando chegamos numa casa espírita, né? Esses amigos que se preocupam tanto conosco, já nos aguardam com muito carinho, com muito amor, né? Porque todos juntos, não só nós encarnados, como os espíritos, amigos, parentes, né, da nossa família espiritual, para estudarmos uma página do Evangelho de Jesus. E Jesus disse que onde 2 ou mais estivéssemos reunidos em seu nome, ele também estaria entre nós. Então esse nosso amigo dileto, Jesus querido, com seu olhar sereno, com esse olhar de promessa, de um futuro melhor, de uma tranquilidade, de auxílio na nossa jornada terrena, que nós tanto necessitamos. Não somos ninguém sozinhos. Precisamos muito desse auxílio espiritual. E aqui estamos em busca dele. Então a casa oferece esse apoio espiritual, esse alimento que a nossa alma vem tão ansiosamente em busca, né? E assim, para o estudo de mais uma página, nós vamos nos preparando com uma prece. Então nós convidamos a todos a cerrar os olhos para que nós possamos interiorizar. E com os olhos cerrados, nós vamos mentalizando a figura de Jesus. Os nossos olhos cerrados e o de Jesus nos fitando. Com amor. Mestre querido, você nos ensinou que quando um filho pede pão ao pai, ele jamais lhe dá uma pedra. E nós, mestre de amor, como filhos do Pai do céu, que você tanto nos ensinou a amar, estamos em busca desse pão espiritual. Esse auxílio que nós tanto precisamos para a nossa jornada terrena. Jesus querido, em seu nome nós chegamos a Deus nosso Pai e pedimos que abençoe a nossa jornada, ilumine o nosso caminho. Não pedimos que retire as pedras por nós, mas que nos dê a força para que possamos fazê-lo com disposição, com esperança e com fé. Te pedimos, Mestre de amor, em teu nome, também para esses teus mensageiros que trabalham em nome de amor, os amigos da espiritualidade, a nossa família espiritual e esses entes queridos que estão sempre ao nosso lado nos auxiliando. Que continuem conosco, porque sem eles sucumbiríamos. Então, agradecidos que estamos ao alto, nós vamos, Jesus querido, pedindo licença para abrir mais uma reunião da tarde em teu nome, estudando mais uma página do teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então hoje o José Roberto vai fazer a palestra da tarde, que é o silêncio necessário. Boa tarde a todos. Sempre uma alegria quando nós temos a oportunidade de falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós vamos abordar um tema hoje, que é do livro, inspirado no livro Momentos de Coragem, da Joana de Ângeles, que nos deu essa obra, essa orientação tão preciosa através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco. A Joana de Ângeles é uma criatura extraordinária, né? Como parece que sempre são as mulheres as mais dedicadas, né? Nós somos um pouco os homens aqui, mas na realidade as mulheres são as mais dedicadas, aquelas que nos conduzem sempre, nos orientam, né? Então Joana de Ângeles é aquela que traz preciosas orientações para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. E essa espiritualidade abençoada, conforme disse a Leda aqui na abertura, né, nos traz sempre assim bons conselhos, procura
procuramos mostrar os caminhos necessários, procuramos apontar onde nós devemos melhorar. E Joana de Ângeles fala do silêncio, né, que é uma coisa preciosa. O silêncio é algo que nós vamos buscar no judaísmo, no livro de Jó, e todos sabem da história de Jó, né? A maioria pelo menos conhece, né, a história de Jó. Quando ele foi tirado tudo, e Jó sempre continuava com aquela fé inquebrantável no Senhor. E quando Jó foi tentado a fazer uma reclamação, a se revoltar contra o Criador, ele disse o seguinte, né? Se pudesseis guardar silêncio, podiam tomá-los por sábios. Se pudesse guardar silêncio, podiam tomá-los por sábios. Ainda caminhando mais adiante, vamos falar do Evangelho de Lucas, quando Jesus fala para os seus apóstolos que uma árvore má não dá bons frutos, que uma árvore boa não dá maus frutos. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós costumamos sempre falar daquilo que nós sentimos, mas nem sempre nós podemos falar tudo. Na realidade, nem sempre nós poderíamos pensar em tudo, porque o nosso pensamento também é matéria. No universo tudo é matéria ou espírito. Então, o ar que nós respiramos é matéria rarefeita, a água é matéria liquefeita, essa mesa é matéria sólida. A nossa palavra também é matéria, é a vibração da matéria. Por isso que vocês estão me ouvindo, e eu também me ouço, né? Porque a vibração da matéria, a cor é uma matéria modificada. E o nosso pensamento também é uma matéria. Quando nós pensamos em alguma coisa, nós estamos materializando algo. E essa materialização do nosso pensamento, ela permanece. Agora, quando nós exteriorizamos através das palavras o nosso pensamento, aí nós estamos endossando aquilo que nós já fizemos. Ou seja, nós estamos duplicando aquela mensagem, não só através do pensamento, mas através da nossa palavra. O livro dos Espíritos, nas leis morais, no capítulo Lei da Sociedade, os Espíritos esclarecem a Kardec que a palavra nos é dada como um dom natural pelo Criador. Né? E Deus não condena o uso da nossa palavra, mas sim um mau uso da nossa palavra. Então, o que ocorre? Isso passa pelo nosso julgamento. Tudo aquilo que nós falamos passa pelo nosso livre-arbítrio. Muito bem, o nosso livre-arbítrio é aquilo que nós decidimos de acordo com o que nós achamos justo e correto. Ainda no livro dos Espíritos, nós vamos buscar, nós falamos sempre do livro dos Espíritos, porque ali é um repositório de sabedoria, e nós, quando temos alguma dúvida, nós temos que recorrer às obras básicas, temos que recorrer aos ensinamentos que vêm da espiritualidade. Tudo aquilo que nós recebemos em matéria de informações, através dos guias, através dos mensageiros do alto, está contido ali no livro dos Espíritos. E no caso, nós vamos ver que ainda nas leis morais, nós temos a lei da liberdade. E ali os Espíritos esclarecem a Kardec que o homem tem o livre arbítrio dos seus atos, daquilo que faz, daquilo que fala, daquilo que executa, enfim, de todas as suas ações. E que nós decidimos conforme os nossos próprios critérios. Então nós temos que ter critérios para as nossas ações. E quais são esses critérios? Muito bem. Os critérios que nós temos que adotar é o critério de respeito a Deus, em primeiro lugar, e ao nosso próximo. No Evangelho de Mateus, existe uma passagem muito interessante que Jesus coloca o seguinte: amar a Deus sobre todo o seu entendimento e de todo o seu coração, e ao seu próximo como a ti mesmo.
E esses 2 mandamentos resumem todas as leis. Ou seja, ele estava falando de 613 leis do Levítico e todas as profecias. Então, à medida que nós amamos o nosso próximo, nós estamos respeitando todas as leis, porque nós estamos agindo de acordo com a lei de Deus, com a lei divina ou natural. Ser livre para agir, esclarecem os Espíritos, não é agir ao acaso, ou seja, tomarmos qualquer decisão de qualquer maneira. Para isso, nós temos que usar os critérios, aquilo que Jesus nos colocou. Amor a Deus e ao próximo. Isso, nós temos que estabelecer os devidos critérios das nossas ações, daquilo que falamos, o que nós agimos, aquilo que nós executamos. E os nossos critérios desenvolvem-se através de erros e acertos, porque nem sempre nós acertamos. Não é porque nós erramos que nós temos que nos penitenciar, muito pelo contrário. O erro é uma ferramenta que nos leva à análise. Se nós conseguirmos analisar de forma correta, nós não vamos errar mais, ou vamos errar menos. Né? Isso vale não só para nós encarnados, vale para todos. Porque o fato de que estamos aqui encarnados não significa que existe períodos estanques. Nós estamos hoje encarnados, amanhã estamos na espiritualidade e voltamos a encarnar novamente. Nós somos criados por Deus para a perfeição relativa, não a perfeição divina. Então nós temos uma longa caminhada. Quantas encarnações nós já tivemos? Por quantas experiências nós já passamos? Quantas vezes nós já erramos? Hoje nós estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus com um único motivo. Nós estamos querendo acertar. Nós estamos querendo nos melhorar. É evidente que não é só nesse sentido da melhora pela livre e espontânea vontade que nós viemos à busca da doutrina espírita. Normalmente também ocorre que nós necessitamos da consolação, nós necessitamos do apoio, da ajuda, mas essa também é uma ferramenta que nos leva a refletir sobre os nossos erros, a refletir sobre a nossa conduta. Portanto, o que ocorre é que nós temos, mercê à nossa experiência de encarnações passadas, nós temos que escolher hoje os nossos caminhos, né? E esses caminhos nós vamos criando uma conta virtual em nossa contabilidade evolutiva, com créditos que são os acertos e os débitos que são os erros. Nós não queremos terminar a nossa jornada com débitos, nós queremos terminar com saldo positivo. Portanto, quando nós escolhemos os nossos caminhos, nós temos que utilizar o nosso livre-arbítrio. Jesus nos explicou de uma maneira muito clara. E Jesus era fantástico quando ele tinha a oportunidade de ensinar, quando ele tinha a oportunidade de transmitir aos seus discípulos, e logicamente a nós hoje, porque Jesus é atual, todo ensinamento relativo à busca da perfeição. Numa oportunidade, segundo o Evangelho de Mateus, essa é uma passagem que eu gosto de citar bastante, ele se encontra às portas de Jerusalém. Em Jerusalém existia um grande portal que todos escolhiam entrar por aquele portal, porque ele era espaçoso, confortável. Existia a porta, o portal menor, que segundo a lenda, era permitido passar um camelo, era a medida de um camelo, era uma porta muito estreita, era a porta estreita. Quando Jesus chega com seus apóstolos e discípulos, seus seguidores, todos escolhem a porta larga. Aí Jesus pede que eles parem e ensina o seguinte: preferi a porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação. Nesse momento, Jesus deixou um ensinamento fantástico. Jesus nos mostra que nós temos que nos esforçar. O que é essa porta estreita?
é o esforço que nós temos que despender para o nosso melhoramento. É claro que é mais sacrificado, é claro que exige que nós nos policiemos nos nossos atos, nos nossos pensamentos, naquilo que fazemos, naquilo que falamos. Nós temos que nos policiar. Mas poderão perguntar, poxa vida, mas se você se policia e não fala e pensou, ótimo, uma maravilha. Se pensou e não falou, já é um progresso. Ora, nós somos frutos das nossas experiências, dos nossos erros, dos nossos acertos. Evidentemente não acertamos na primeira vez, nós temos que trabalhar esses acertos. Ninguém vai sair daqui no estado angelical. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. Nós estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus e nós vamos fixar esses ensinamentos. Cada vez que nós nos comportarmos de forma diferente, fala, epa, eu tenho que mudar. Tem um exemplo muito claro, que eu também gosto de citar, de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin inventou do para-raio. Já falei aqui diversas vezes para vocês. Se não fosse Benjamin Franklin, com certeza nós estaríamos em maus lençóis, porque o Brasil é o lugar que mais descargas elétricas acontecem. E o Benjamin Franklin, ele era um físico, ele era um estudioso, e ele tinha uma característica, ele era um mestre maçom, ele queria se melhorar. O que ele fez? Tem os 13 passos do Benjamin Franklin, ele faz 13 fichinhas, né? Essa não existe mais, ficha Kardec, né? Aquela ficha que a gente sempre anotava. Hoje nós vamos no computador, nós colocamos lá, nós vamos colocar no computador. Mas nós podemos escrever, não precisa anotar no computador, quem não é familiarizado. Ele escreveu os 13 pontos que ele deveria melhorar. E o que ocorre? Ocorre que cada vez que ele entendia que havia cometido um deslize, ele anotava naquela fichinha. No dia 27 de junho de 2013, eu cometi isso, aquela situação. Ou seja, vamos dizer que era uma pessoa que tinha que se educar. Não foi educado com tal pessoa. E o que ele fazia, ele analisava depois essas fichas. Analisava, pô, isso daqui não posso fazer mais. Mas se ele fazia, anotava de novo. Por isso que a nossa melhora é assim. Se nós errarmos, não interessa quantas vezes nós vamos errar. O Criador nos dá tantas quantas oportunidades nós necessitamos para a nossa melhora. Por isso que nós não podemos condenar ninguém. Quando falamos, como diz aqui a Joana de Anjos, guardar silêncio. Quantas notícias ruins nós escutamos na televisão, no rádio, na mídia televisiva, na escrita. Quantas notícias ruins, e nós costumamos falar, comentar sobre aquilo, nós estamos reforçando, nós estamos criando imagens sobre aquilo lá. Não estamos contribuindo quando deveríamos guardar silêncio e deveríamos transmitir bons pensamentos, boas vibrações para que tudo melhore, porque nós estamos aqui num planeta abençoado, nessa terra que nos acolhe, como Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos, que eles herdarão a terra. Não é a terra que nós não vamos herdar propriedades, nós vamos aqui ter a oportunidade de encarnar na terra. Então nós temos que melhorar esse planeta. E está melhorando, nós não sentimos essa melhora, mas está acontecendo. Ela vai acontecer lenta e gradativamente. Joana de Ângeles, como nós estamos aqui falando da Joana de Ângeles, vamos falar um pouquinho mais sobre ela, fantástica, né? Fantástica criatura que nos traz tantos ensinamentos. No livro Convite à Vida, ela diz o seguinte: a palavra é doação divina para o elevado ministério de intercâmbio entre os homens. Uma doação divina. Já pensaram vocês, se vocês não pudessem falar? Como seria complicado aquelas pessoas que têm que se comunicar por sinais, aquelas pessoas que não conseguem se expressar. É uma doação divina. No livro Momentos de Coragem, ela diz mais o seguinte: quando te trago opiniões infelizes, reclamações, queixas, que põem mal diante de ti o ausente, seja ele quem for, não te deixes contaminar pela palavra insensata.
Ainda diz mais, não opines mal a respeito de ninguém, mesmo que o outro mereça. É difícil, né? É muito difícil. Quando nós temos a oportunidade, aí é que nós vamos. Aí é que nós temos, aquela pessoa merece, então aquela nós falamos. Né? E nós não devemos agir dessa forma. Principalmente quando a pessoa está ausente. Está ausente. Tem aquele velho chavão, olha, eu vou te contar um segredo. Né? E aí acontece, eu vou te contar um segredo, e o segredo é que você vai, não adianta, aquele segredo você vai passar para outro. O Tancredo Neves, que todos conhecem, né, que chegou a ser presidente, que não foi presidente, né, que não assumiu, acabou desencarnando antes. Por uma oportunidade, um dos seus ministros disse para ele, quando ele era primeiro-ministro, ele foi vários cargos, né? Disse o seguinte: doutor Tancredo, eu quero lhe contar um segredo. Ele falou: meu filho, então não me conta, porque eu não guardo segredo. Então, na realidade, ninguém guarda segredo. Não existe esse fato, eu vou te contar um segredo, você guarda, você passa para frente, porque você vai contar para outro, olha, alguém me contou um segredo, é isso daqui, e assim vai, e a coisa vai se espalhando. Então, não devemos absolutamente multiplicar aquilo que nos é falado. Se falar bem, ótimo, maravilhoso, é uma coisa boa, mas se falar mal, e pessoas ausentes, principalmente porque quando se conta um segredo, a pessoa não está presente. Nós estamos falando de alguém ausente. Né? André Luiz, na Agenda Cristã, fala sobre esses fatos. Porque esses fatos, na realidade, nem sempre são verdadeiros, são calúnias. Porque se é um segredo, não pode ser público, então não é alguma coisa certa. Aquilo que é correto é público. O que não é correto não é público. Então diz o seguinte, que nós não devemos, né, no livro Agenda Cristã, nós não devemos nos contaminar com a calúnia, né? Que nós devemos vivenciar e viver de um modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Porque se nós nos contaminamos, o que ocorre? Nós somos um multiplicador. Então nós devemos nos silenciar. Vamos seguir aquilo que a Joana de Ângeles nos aconselha. Silêncio. É aquele silêncio oportuno. É aquele silêncio necessário que nós temos que fazer. As nossas palavras, nós temos que usá-las com sabedoria. Sempre com sabedoria. Se nós conversarmos com alguém, devemos refletir naquilo que vamos falar. Devemos buscar as melhores palavras possíveis, as mais estimuladoras. Se alguém se encontra num momento de aflição, a nossa função é consolar a pessoa, é amparar a pessoa. Vamos lembrar de Jesus, amar-vos uns aos outros como eu vos amo. Vamos lembrar de Jesus, vamos nos amar. É tão fácil, amar é mais fácil do que odiar. O amor é muito simples, faz bem. É uma coisa que faz muito bem. Evitar censuras. É claro que nós não podemos deixar passar coisas erradas, mas tem formas de você falar. Tem formas de nós colocarmos as nossas observações. Não existe alguém falar, vou te fazer uma crítica construtiva. E a crítica nunca é construtiva, a crítica é destrutiva. Observar, fazer uma observação é uma coisa, de forma amorosa. Jesus era assim. Jesus era uma pessoa, e como encarnado, ele era uma criatura assim fantástica, maravilhosa. Existe uma passagem fantástica, porque Jesus conseguia tirar esse foco da censura, de falar coisas que não se devem. Conta que Jesus estava com seus apóstolos passando e tinha um cachorro morto. Esse cachorro já estava em estado de decomposição. E todos censuravam. Falaram, meu Deus, que coisa horrível, olha esse cachorro, olha esse cheiro, que cheiro ruim. Como é que deixa um cachorro desse numa via pública? Jesus para e surpreende a todos.
diz o seguinte: mas olha que lindos dentes ele tinha. Jesus conseguia ver, numa situação difícil, aquilo que é bom, aquilo que nos falta. É um ensinamento de Jesus. Jesus não perdia a oportunidade para nos ensinar, não perde a oportunidade. É que nós não vamos atrás dos ensinamentos. Se nós, como é que nós podemos ler o Evangelho na interpretação da doutrina espírita, se nós sequer conhecemos os Evangelhos, que é a vida de Jesus? Ah, mas eu não gosto de ler o Evangelho, é muito complicado. Não é complicado. É que ali contém ensinamentos que puxam a nossa orelha. E se nós vamos olhar, interpretar, estudar os Evangelhos, nós vamos ver, todo mundo diz o seguinte: olha, foi dito na reunião aquilo que eu precisava, é a palavra que eu precisava. Não, tudo que se fala no Evangelho é útil, é a palavra que se necessita escutar, tudo está no Evangelho, né? Evitar reclamações. Aí é que devemos realmente vigiar, e realmente nós devemos manter o silêncio necessário. Tem pessoas que reclamam, estão desagradadas. Impressionante. Está tudo. Nunca, não pergunta, como diz o Divaldo numa de suas palestras, né? Não pergunta como vai. Se perguntar, pronto. Aí ele vai falar: olha, não, estou muito mal. Poxa vida, meu filho perdeu o emprego. Olha, você sabe que eu acordei com uma dor nas costas. E assim vai, né? Desfia o rosário. Então já te estraga o dia. Melhor nem perguntar como vai. Oi, só fala oi, pronto, acabou, né? Porque você já sabe que aquela pessoa já tem esse hábito. Então a pessoa se torna desagradável. Nós não queremos se tornar desagradáveis. Nós estamos aqui trabalhando para nos tornarmos pessoas agradáveis, né? Conversas infrutíferas. Né? Joana de hoje nos adverte sobre as conversas infrutíferas. Não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Né? Normalmente, quando não se tem assunto, se busca alguma bobagem para se falar. Então, aí não leva a nada. E daí se desdobra em coisas que não deve. Já vamos falar da vida do outro, já vai falar do político, já vai falar de não sei quem, assim por diante. Então, são conversas realmente infrutíferas, conversas que não edificam. Não traz nada de bom, realmente não traz nada de bom. No livro dos Espíritos, nós temos aqui eu sempre falo dessa questão que eu acho fantástica, né? Santo Agostinho, 919. Né? Aí ele pergunta, Kardec pergunta para Santo Agostinho: qual é o meio mais eficaz que devemos utilizar para nos melhorarmos? O que ele responde? Um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Será que nós paramos para nos analisar? Será que nós vamos fazer igual Benjamin Franklin, fazer os 13 passos? Vamos fazer as 13 fichinhas? Santo Agostinho não falou disso. Ele falou para a gente se conhecer. Né? E ele falou mais ainda, na 919A. Ele disse que toda noite, antes dele dormir, falou: faça como eu faço, como eu estava, quando eu ainda era encarnado, vivia entre vocês. Toda noite eu faço um balanço das minhas atividades. O que eu não fiz ao meu próximo, que eu gostaria que ele fizesse a mim. E o que eu fiz, que eu não gostaria que fizesse a mim. Esse é o balanço. Então não precisa das 13 fichinhas do Benjamin Franklin. Ele fazia isso na sua própria consciência, mas é Santo Agostinho. Logicamente, nós não vamos comparar Santo Agostinho, mas é um exemplo, ele está ali num lugar que nós devemos subir aquela escadinha, né? A escada de Jacó. Vamos subir um degrauzinho de cada vez, né? Para ver se a gente chega lá. Porque esse ensinamento é fantástico. Esse ensinamento, na minha análise, no meu parecer, é uma das coisas mais preciosas que contém o Livro dos Espíritos, no capítulo, no livro 4 das Esperanças e Consolações. Né? Mas o que é esse autoconhecimento? Esse autoconhecimento é um processo de aprendizagem. Nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos aqui, todos os momentos da nossa encarnação, nós estamos aprendendo. Aqui. É melhor aprender aqui, né? Porque se nós vamos aprender lá, o que vai acontecer? Lá nós vamos estudar. Aí, o Criador
faz o seguinte, agora você volta e faz a prova, né? Aqui você já estudou, vamos ver se você passa. Volta lá, encarna de novo. E assim vai. Né? Nós temos que provar aqui. Por isso, esse é um mundo de provas, né? Mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui sendo provados. É melhor que a gente se melhore sem a necessidade de ser provado, sem a necessidade de passar pela expiação, para podermos evoluir. Né? Porque prova é uma coisa, a prova é isso que nós estamos passando. Todo mundo tem uma prova. Se a gente fizer uma enquete aqui, você tem alguma coisa que você tem alguma dificuldade? Todo mundo vai ter uma dificuldade. Não existe, porque esse é um mundo de provas, maiores e menores. E à medida que nós entendemos a doutrina, que nós vamos nos melhorando, nós vamos nos reformando, né, reformulando as nossas atitudes, melhorando o nosso lado moral, essas provas, o que vai acontecendo? Nós vamos compreendendo e nós vamos atenuando. Olha o exemplo do Chico. Né? Nós temos um exemplo assim muito próximo do Chico. Nós não queremos ser o Chico, né, também, né? Nem podemos ser, né? Se nós estamos falando de Santo Agostinho, que está muito mais além, não podemos ser o Chico. Mas o Chico tinha muitas. Quem vê a história do Chico, tem coisas maravilhosas. Mas se entrar nos detalhes, vê que o Chico teve grandes provas também. Ele precisava sim, todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Ele esteve aí para nos dar o exemplo também. Então nós estamos aqui aprendendo para não entrar na área de expiações, porque aí já é mais complicado, né? É mais complicado. Aí a expiação já é uma coisa dolorosa. Né? Então vamos trabalhar para não chegar lá, né? Aprender a acessar a nossa própria consciência. O Santo Agostinho, né? 900 da questão que eu acabei de mencionar aqui de Santo Agostinho, quando ele fazia 917, a questão 917A, quando ele fazia aquela análise, né? Acessando a própria consciência. O Benjamin Franklin já fazia escrevendo, ele já fazia, e nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer, nós podemos nos conhecer, vamos acessar nossa própria consciência. O que eu fiz é certo? Não é certo, então tem que me melhorar. Não posso falar tal coisa, não posso dirigir a pessoa de tal maneira. Porque às vezes a palavra, como diz aqui a Dona Diante, às vezes porque nós temos mais liberdade com as pessoas que convivem conosco, nós não vigiamos. Nós precisamos falar assim, mais abertamente. Aí é a prova, aí que nós temos que realmente nos policiar. Que as pessoas que estão próximas da gente são mais sensíveis. Aquelas que estão mais distantes, às vezes não estão ligando muito. Aquelas que estão mais próximas, né, são mais sensíveis. Saber ouvir. Nós gostamos de falar, mas não gostamos de ouvir, né? Então, nós gostamos muito de falar. Falamos bastante. Às vezes, quando alguém fala alguma coisa, né, nós espera um pouquinho, né? Nós já não gostamos, né? Então, é a necessidade de nós sabermos ser bons ouvintes também. E aceitar as observações. Aceitar as observações. Às vezes a pessoa, como diz o André Luiz, nós consideramos a pessoa nosso inimigo porque tem opiniões diversas da nossa. Então, nós temos que aceitar as observações. Nem tudo que nós fazemos é correto. Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos aqui. E vai demorar para chegar à perfeição. Relativa, né? Relativa. Porque a perfeição absoluta é só do Criador. Né? Jesus ainda, esse sim, Jesus tinha, pela sua sabedoria, pela sua elevação, pela sua luz, pela sua ascendência moral, esse sim poderia falar e fazer com que os outros se calassem. Muitas vezes, porque não havia argumento para aquelas verdades que Jesus colocava e conhece. Né? Então, voltando, né, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, isso é uma passagem muito, muito pertinente, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Falamos do amor ao próximo, né? E do maior mandamento, que nós acabamos de falar. Essa passagem surge da seguinte maneira. Quando a pessoa, só fazendo um parênteses, quando se tem a verdadeira razão, quando se é detentora da verdade,
Então, não há argumento para que outra pessoa refute. E Jesus, nessa oportunidade, antes de ser abordado pelos fariseus, ele estava sendo abordado pelos saduceus. Os saduceus era uma seita judaica que acreditava nas leis, seguia as leis, acreditava no Criador, mas não acreditava que havia uma vida futura, ou seja, morreu, acabou. E eles, discutindo com Jesus, a passagem de Mateus é muito clara, que diz o seguinte: Jesus fez calar os saduceus. Né? Aí foi o silêncio, né? Não, aí é o silêncio necessário. Os saduceus se calaram diante da verdade de Jesus. E aí é que chegam então os fariseus e perguntam para Jesus, tentam Jesus, qual é o maior mandamento então? Porque Jesus falava da fraternidade, do amor, Jesus sempre falava do grande universo, da grande fraternidade universal. Né? Qual é o maior mandamento? Pensando que Jesus ia falar da fraternidade, mas Jesus falou, não, o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Mas existe um segundo tão grande quanto esse, que amar ao próximo como a si mesmo, onde resume todas as leis e todas as profecias. Então Jesus, nessa fala, ele é fantástico, né? Ou seja, aquilo que realmente ele fez o silêncio necessário daqueles que estavam errados, mas através da sua palavra sábia, aquilo que nós devemos seguir, a palavra sábia, a palavra adequada, ele fez com que todos se calassem, porque não havia argumentos para tal, contra os seus ensinamentos. Né? A verdade. Então, queridos irmãos, quando Joana de Ângeles nos exorta ao silêncio necessário, vamos pensar bem antes de nós falarmos, antes de nós entrarmos numa discussão, antes de nós falarmos de outras pessoas, evitando a maledicência, guardando os ensinamentos de Jesus, do amor ao próximo, entendendo que nós precisamos evoluir, precisamos melhorar, e só através do exercício que nós fazemos diariamente que nós vamos alcançar essa evolução. Vamos procurar, vamos nos educar, vamos falar as coisas corretas, aquilo que eleva, aquilo que ajuda, não só ajudando o próximo, mas a nós mesmos. Porque antes de ajudar aquele que necessita, nós estamos nos ajudando, porque é sinal que nós estamos nos melhorando. Quando nós nos melhoramos, nós estamos nos ajudando. É o que nós estamos buscando aqui. Né? Nós somos todos grandes aprendizes nessa escola, né? Nessa grande escola que Jesus nos coloca, a escola do cristianismo, independe de religião. Independe de religião, é um rótulo, nós estamos aqui à busca da elevação moral. É isso que Jesus espera de nós. Lógico que a doutrina espírita nos traz todos os esclarecimentos para as nossas dúvidas. Não é a escada que nos leva para o céu, não é a escada de Jacó que nós vamos subir degrau a degrau e vamos estar no paraíso, não é isso. A doutrina espírita nos mostra aquela luz lá no fundo do túnel. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Se nós olharmos para trás, é necessário que olhemos para trás para reconhecermos as nossas mazelas e as nossas faltas. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver, como diz Santo Agostinho, como aconselha Santo Agostinho, comece aqui mesmo, vamos nos conhecer. Não adianta ir na cartomante, ou ir no centro espírita, ou ir consultar o perto velho, o caboclo. Quem é que eu fui na encarnação passada? Não, gente, esquece, se analisa, vamos nos analisar. Nós vamos saber os nossos defeitos. Acho que se nós soubermos o que nós fomos, vai ser difícil depois a gente seguir para frente, né? Porque nós estamos aqui porque isso já não credencia grande coisa. Nós estamos aqui realmente para nos melhorar, né? Não santifica ninguém a nossa presença aqui. Nós estamos para nos melhorar. E através desses nossos amigos da espiritualidade, através do Mestre Jesus e de outros grandes espíritos que foram designados pelo Criador para conduzir a humanidade. Temos tantos, temos Maomé, temos Gandhi, temos Buda, tantos espíritos que conduzem a humanidade, mas aqui nós estamos falando de Jesus, que é, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para ser nosso guia e modelo. Vamos seguir Jesus? Nós não vamos ser igual a Jesus amanhã.
nós vamos chegar na esfera física. Parece uma coisa incrível, vamos chegar na esfera física a qualquer momento. Por isso vamos realmente nos empenhar e seguindo sempre o conselho da nossa querida e preciosa, né, Joana de Ângeles, fazer o silêncio necessário, quando necessário. Que Jesus nos abençoe a todos e que nos dê assim uma semana maravilhosa, nos dê uma semana com muita paz e muita alegria. Muito bem, então agora chegou o momento da participação, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para o José Roberto? Você falou do silêncio. Não é nesse sentido. Não é agora, não é nesse momento o silêncio. Olha, vocês não vão receber meus bônus horas. É. Eu faço assim, eu calo, mas dentro fica um verdadeiro vulcão, não é? Em erupção. A gente cala, mas dentro fica duelando com a criatura, né? E falando tanta coisa, pensando. O pensamento nos trai, porque o pensamento é aquilo que nós somos. Quando nós pensamos, o filósofo não dizia, né? Penso, logo existo. Então, o meu pensamento é meu, sou eu que emito isso, né? Então, eu tomar cuidado com o pensamento. Porque os nossos amigos sabem ler o nosso pensamento, sabe? Então, e sabem também, materializa, plasma, né? Todo pensamento é energia, é força, e plasma no éter, né? E fica sobre nós. Como vocês falaram na ocasião, fica aquela nuvenzinha escura. Então vamos desanuviar a mente, né? Vamos viver plenamente. Vamos ter olhos bons de ver as coisas boas da vida, que tem tanta beleza na Terra, né? Tem tanta coisa boa para você praticar, para você utilizar, né? Vamos amar. Vamos amar. Não vamos condenar o coitado que foi lá e errou. Né? Vamos ter compaixão, Ele se prejudicou, na verdade, porque ele se dividiu daqueles erros de acerto. Isso. Mas ele vai ter oportunidade de acertar. Isso mesmo. Um momento qualquer da existência. Cada um responde por si mesmo, né? Como Jesus disse, não se perderá sequer uma ovelha do meu rebanho. Então, confiemos nisso. Mas é bom, como ele também disse, porque não és bom logo como Deus. Alguém mais? Uma pergunta, uma colocação? Mas você tem que falar, se você, suas palavras são... Não, você é. Você está sendo humilde, você é exemplo, sim, com certeza, né? Você, pelo menos, né, para nós, você é um grande exemplo. Foi a nossa mestre, nossa primeira mestre na história de todos nós. Melhor não falar, Matilde. Não conta, Matilde. Todo mundo sabe matemática aqui. E a adição é operação básica. Então tá bom. Muito obrigada. Então nós vamos passando agora, né? A parte das vibrações, também muito importante da reunião da tarde, onde a espiritualidade aproveita essa nossa energia amorosa. Tanto se falou de amor nessa tarde. Os espíritos aqui presentes aproveitam para realizar tantas tarefas, tantos trabalhos com esse nosso magnetismo, essa energia que nós despendemos nesse momento, através do amor, do pensamento, do silêncio, né? O silêncio exterior e o amor interior. Então nós vamos, nesse clima afetuoso, mentalizando a nossa Terra, esse planeta que nos acolhe como uma mãe, envolvendo em vibrações, em fluidos de amor, de paz, vibrando por todos os governantes do planeta, pelos povos, para que haja paz,
entendimento, para que seja esse só rebanho que Jesus se referiu. Vibrando para os lares, que são a sustentação do planeta. Vibrando por todos aqueles irmãos nossos que necessitam, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, pelas ruas, e fazendo uma vibração para o nosso lar. Cada um de nós vai adentrando o lar, seguido por uma luz do amor muito intensa, clareando todo o espaço que nos abriga, todos aqueles que se encontram ali, envolvendo-os em vibrações salutares, de paz, de harmonia, com a presença de Jesus. Estendendo essas vibrações dos lares dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, amigos, e deixando uma vibração em branco, onde a espiritualidade possa conduzi-la de acordo com a necessidade encontrada no momento. E assim nos resta agradecer. Agradecer por mais esta tarde, pelos ensinamentos, por mais uma página do Evangelho de Jesus, agradecendo a companhia amorosa da espiritualidade que aqui se encontra, esses amigos que aqui vieram ter conosco, queridos do passado, e pedindo ao nosso Mestre de amor que nós possamos ter uma semana tranquila, repleta de paz, de saúde física e espiritual, que possamos estar retornando na próxima semana com determinação, com vontade, e que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos pedindo, para guardar um pouquinho, enquanto nós vamos fazer o preparo para iniciarmos os passes da tarde. Obrigada pela presença, a Casa do Caminho agradece. Uma boa tarde a todos.